Você já pensou em como é planejada a cidade em que você vive? Como os prédios são construídos, como as ruas estão organizadas? Há praças ou áreas verdes? Os prédios públicos são distantes uns dos outros? Todas essas questões que estão à nossa volta interferem diretamente em nossa qualidade de vida. A arquitetura e o planejamento de uma cidade podem ser fundamentais para o bem-estar coletivo. Por isso, um grupo que estuda o desenvolvimento das cidades decidiu prestar atenção a esses detalhes ao andar pelas ruas de Passo Fundo. A pesquisa desenvolvida na UPF já chegou a resultados bem interessantes. Saiba mais na reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV para a Universidade Aberta de hoje. Como as cidades do futuro podem se tornar mais socialmente justas, sustentáveis e acessíveis? É o que este grupo pretende responder. Eles são professores e alunos da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF, que analisam o planejamento e a sustentabilidade de cidades médias. Os pesquisadores avaliam o desenvolvimento urbano de Passo Fundo, usando como base os planos diretores de 1984 e de 2006. Sustentabilidade é um termo muito amplo, né? E nós estamos verificando alguns aspectos. Por exemplo, quanto mais centralidades a cidades tiver, menos as pessoas vão ter que se deslocar muito. Tá? Então, vai haver um ganho, uma economia de energia, quanto mais subcentros essa cidade tiver. E nós estamos verificando isso na cidade de Passo Fundo. Existe um centro, na área ali, o grande centro entre, que a gente poderia dizer pontuado pelo Banco do Brasil, Praça Toquento, né, ao longo da Avenida Brasil, mas nós identificamos mais 4 subcentros. 3 consolidados e 1 em consolidação. A primeira etapa da pesquisa foi executada no centro da cidade. O grupo analisou o nível de ocupação do solo. Muitos prédios antigos ocupam praticamente toda a área do terreno. Assim, a água da chuva não é absorvida. Esta constatação, somada à elevada altura dos prédios, interfere na qualidade de vida da população. Através de aplicação de planilhas, a quantidade de pessoas que moram nesses locais e como elas são atendidas. Também mostrando a quantidade a especulação imobiliária também nessa área e o que o plano de 84 acarretou com os edifícios em altura e os corredores de vento que foram sendo criados nas ruas paralelas à Avenida Brasil. Então, são áreas insalubres, como a gente pode verificar na área central, com a Praça Marechal Floriano, que são edifícios que sombreiam muito a praça, ou atrás até mesmo da Catedral, no corredor de vento da Rua Moron. Então, isso prejudica a vida urbana. Os dados permitem ainda estabelecer um parâmetro sobre a sustentabilidade ambiental. Pode-se observar que o bairro Centro concentra uma grande área construída. A partir disso, então, houve a preocupação de analisar as áreas verdes existentes nesse bairro. Recomenda-se 12 metros quadrados de área verde por habitante. E a partir da pesquisa verificou-se que no bairro Centro obteve 2,32 metros quadrados por habitante, sendo que isso é um índice muito abaixo do recomendado. Depois de analisar o centro, a pesquisa vai estudar os 4 subcentros de Passo Fundo: São Cristóvão, Vera Cruz, Boqueirão e Petrópolis. Se nós tivermos como resultado final que cada um desses bairros concentra boa parte das atividades, né, então mais sustentável vai ser Passo Fundo. Ou seja, que as pessoas não precisam se deslocar em demasia para fazer as suas atividades. Mostrando também se essa cidade é mais ou menos democrática. A partir do levantamento de campo e da análise dos planos diretores, o grupo identificou que a nova regulamentação de 2006 traz propostas que podem qualificar e democratizar a vida urbana. É um assunto que diz respeito a todos nós. Afinal, somos cerca de 190 mil moradores em um mesmo espaço. Para falar mais sobre esse assunto, tão importante para o nosso bem-estar, estão aqui no estúdio a professora doutora Adriana Guelp e a estudante do 9º nível de Arquitetura e Urbanismo da UPF, Tanise Spillman, que integram o grupo responsável pelo projeto. Adriana, nós vimos na reportagem que a sustentabilidade no desenvolvimento de uma cidade pode se dar, por exemplo, através dos transportes. Se nós evitarmos nos locomover muito, porque temos tudo ao nosso alcance, nós estamos economizando. Que outras formas de sustentabilidade existem?
Bom, como a gente conversou antes, sustentabilidade é um termo muito amplo, né? Então, as cidades de hoje, com alguns elementos, podem vir se tornar mais sustentáveis, né? Totalmente sustentáveis vai ser muito difícil. Mas, partindo da edificação sustentável, um conjunto de edificações sustentáveis vai construir um espaço mais sustentável dentro da cidade. A distribuição dos equipamentos públicos, equipamentos urbanos, de uma forma bastante democrática, também vai trazer mais sustentabilidade, democracia e acessibilidade a essa cidade. Quando a gente fala em equipamentos urbanos, a gente também está falando em termos de construção mesmo, de materiais produzidos dentro de um processo de sustentabilidade? Na construção dos prédios, por exemplo? Também, se nós utilizarmos na construção, por exemplo, na construção desses prédios, materiais locais que não sejam transportados de muito longe, nós estaremos também tornando esse prédio mais sustentável, porque estaremos evitando nessa cadeia da construção o deslocamento desses materiais de muito distante. Por exemplo, nós estamos importando pisos da China, né? Se tivéssemos colocado, por exemplo, pisos fabricados aqui em alguma indústria de Santa Catarina, aqui em Passo Fundo, esse prédio teria alguns aspectos de sustentabilidade a mais neste conjunto. Agora, eu vejo assim muitos alunos e muitos profissionais pensando em alguns aspectos de sustentabilidade num prédio, como, por exemplo, o aproveitamento das águas da chuva para algum regadio ou algum lavar pisos, lavar calçadas, mas, por outro lado, nenhum sistema de ventilação natural nesse prédio. Então, são todos aspectos. Quanto mais aspectos de sustentabilidade tiver aquela edificação, vai contribuir para uma cidade mais sustentável. Mas não basta apenas ter prédios sustentáveis, se eles não estiverem dispostos de uma forma sustentável no espaço urbano da cidade. Denise, eu, por exemplo, quando caminho pela cidade, eu usufruo a cidade, eu utilizo a cidade, né? Eu não penso no planejamento dessa cidade. Como é para ti, como estudante de arquitetura, esse outro olhar sobre a cidade, né? No sentido de pensá-la como um todo, em relação, pensá-la no sentido do coletivo, das pessoas, de como organizar para que as pessoas que vivam nela consigam viver bem essa cidade? Bom, a partir desse olhar que a gente tem na faculdade, diante da pesquisa que a gente está fazendo, você percebe não só como observador, mas como agente atuante, como futuro arquiteto urbanista, que eu estava te comentando, a importância da gente ter coisas próximas a gente, a você ter acesso a espaços verdes, a transporte público, enfim, questões naturais próprias do meio ambiente e que elas se conversem entre si. Não somente a questão que nós pesquisamos na pesquisa, a questão do uso do solo, por exemplo, no plano diretor novo, que a gente estava comparando. Ele tem os edifícios novos que serão propostos pelos construtores, eles devem ter mais permeabilidade, devem ter uma densidade menor do que antes era construído. Nós tínhamos comentado também a questão dos corredores de vento que foram formados diante dessa densificação exagerada. E para o observador para o observador, para o pedestre, para a pessoa que caminha diretamente, o agente que utiliza a cidade, que precisa acessar esses equipamentos, a praças e tudo mais, você é completamente desconfortável. Até para a pessoa que mora... Alguma coisa te faz mal e tu não sabe muito bem o que é. Também. E, às vezes, áreas insalubres que são criadas nesses grandes centros, nesses núcleos, não só em Passo Fundo, mas outras cidades já passaram por essas transformações urbanas. Passo Fundo, recém está começando a perceber a importância dessa questão da sustentabilidade, de você ter um transporte público acessível. Tanto que a nossa avenida, a nossa principal arterial, ela está completamente sufocada pela necessidade que a gente tem hoje em dia, pelos nossos deslocamentos, pelas nossas atividades cotidianas. Então, queria perguntar para a Adriana, qual é a principal diferença entre o plano diretor de 84 e o plano diretor de 2006?
Ele tem muitas diferenças, mas uma diferença que nós constatamos, nós pesquisamos alguns aspectos, né? Mas o novo plano, ele traz o uso do solo, a forma como eu posso ocupar o território de uma forma muito mais diversificada. Antes ele concentrava muito numa área central as especificidades, o serviço terciário, o comércio e os equipamentos. E agora ele permite, por lei, né, que o plano diretor é uma lei, que esses equipamentos e essas atividades sejam trabalhadas, distribuídas de uma forma mais ampla dentro do espaço urbano. Eu acho que esta é a o maior ganho, um dos maiores ganhos que o plano traz. Por quê? Com as atividades mais dispersas na cidade, eu não vou precisar me deslocar sempre ao centro para usufruir, né? Então, talvez a pé eu possa caminhar 2 quadras e ir à escola, ou eu posso caminhar 3 quadras e ir ao posto de saúde, né, falando de equipamentos. E muito também que nós precisamos e que pode estar previsto, mas que não tem implementado, são as áreas de lazer. Aí a cidade está completamente insustentável, né? Qual é o principal problema que tu detecta? Tu citou aí regiões com muitas sombras em função dos prédios altos, né? O corredor de vento, essa sensação de sufocamento. Isso tem solução, Tanise? Olha, essas regiões que já estão deste jeito, né? Claro que as novas regiões podem ser planejadas de uma forma diferente, mas essas regiões... Em algumas áreas, eu acredito que vai demorar para ver essa reciclagem dessa questão dos corredores de vento que a gente estava comentando. Mas ainda existem muitas áreas em expansão em Passo Fundo, que a gente vai começar a perceber essa mudança urbanística e a construção desses novos edifícios e moradias e tudo mais, a partir das subcentralidades. Na área central, eu acho que vai demorar um pouco mais. Eu acredito que ainda tem que se pensar na cidade como um todo, não somente pensar naquilo, resolver somente naquela área central, mas como a cidade se organiza em termos de tudo, dos fluxos, dos acessos e tudo mais, e equipamentos. Então, falando antes, eu acredito que vai demorar um pouco mais. Eu queria resgatar no programa de hoje uma fala de um programa anterior sobre o paradigma da corporeidade, né? Que diz que nós não somos nem uma parte e nem o todo. Nós somos uma relação, né? Acho que a cidade talvez tenha que começar a ser percebida em relação às pessoas, os equipamentos, os fluxos. Não podemos pensar em partes isoladas dela. Mas a gente volta a falar disso aí daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais informações sobre o projeto da UPF que trata do desenvolvimento urbano sustentável em Passo Fundo. Você já parou para analisar como é planejada a cidade em que você vive? Como os prédios são construídos e as ruas organizadas? O bem-estar coletivo é tema da Universidade Aberta de hoje. Aqui no estúdio, a professora doutora Adriana Guelp e o estudante do 9º nível de Arquitetura e Urbanismo da UPF, Acácio Dolce Rosalém. É isso, Acácio? Pronunciei certo? Isso, pronunciou certo. Bom, queria perguntar um pouco para a Adriana. Eu li num dos artigos que vocês produziram que em 84 havia uma preocupação de que Passo Fundo aparentasse ser uma grande metrópole. Por isso foi incentivado um crescimento vertical da cidade. E esse crescimento que acarreta nesses problemas que antes a Tanise, no bloco anterior, comentava. Existe hoje um regulamento que coíba esse crescimento vertical ou alguma coisa nesse sentido? Sim. O plano diretor de 1984, além de permitir uma excessiva verticalização, que o que nós compreendemos para muitos profissionais não é, né? Mas também numa pequena área, que seria a área central. Se houvesse uma distribuição mais equitativa desses prédios, né? Então, o plano diretor, o objetivo é organizar. Né? Então, além da verticalização,
houve uma concentração de prédios e equipamentos em proporção ao restante da cidade. Isso deveria ter sido feito de uma forma mais distributiva, tá? Porque também permitiu comércio e serviços em áreas mais restritas, quando isso deveria ter sido permitido numa área muito maior, tá? Eram outros tempos e se pensava de uma nova forma. O século XXI, que vai ser o século de cuidar da cidade em contrapartida, em convívio com a natureza, como tu mesmo disseste, nessa inter-relação. Essa é a nossa visão para o século XXI. E que o curso de arquitetura está muito voltado, todas as disciplinas, ou muitas disciplinas voltadas para essa área. O Acácio, aqui no intervalo, estávamos conversando e eu vi que ele tem uma preocupação com a questão da área verde. Você quer falar um pouquinho sobre isso para nós, Acácio? A nossa pesquisa ela abordou também as áreas verdes do bairro Centro de Passo Fundo. E foi um resultado assustador o que nós encontramos. A análise foi feita assim, em praças, canteiros e em lotes particulares. É recomendado que essas áreas verdes sejam locais de contemplação, de lazer, onde as pessoas possam ir e usufruir. Entretanto, no bairro Centro, a gente encontrou somente, no bairro de análise, encontramos a Praça Marechal Floriano e a Praça Ernesto Toqueto. E, por uma tradição da população passofundense, consideramos também os canteiros da Avenida Brasil e da General Neto, uma vez que de final de semana as pessoas vão tomar chimarrão, usufruir desses canteiros. E no bairro Centro, encontramos 2,32 metros quadrados de área verde por habitante. E o correto, o ideal seria? O ideal, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMS, Organização Mundial da Saúde, é de 12 metros quadrados de área verde por pessoa. E a gente ainda acha que Passo Fundo é uma cidade arborizada. Estamos enganados. Estamos muito enganados, porque é um índice muito abaixo do recomendado. Claro que essa pesquisa, esses 12, corresponderiam à cidade como um todo. Mas somente pelo bairro, pela população que reside nesse bairro, que é de aproximadamente 20 mil pessoas, o que corresponde a quase 11% da população total de Passo Fundo, é um índice muito abaixo do recomendado. E uma vez que consideramos os canteiros, que possivelmente com algum plano ainda podem um dia ser removidos, remodelados, retirados, quem sabe. Então agora eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu nesse momento. Nós temos poucas árvores no centro da cidade, né? Poucas áreas verdes. E, ao mesmo tempo, temos um fluxo de trânsito crescente, ou seja, cada vez maior. Tanto que muita gente fala em, por exemplo, retirar os canteiros da nossa Avenida Brasil. Como solucionar esse impasse? Como dar vazão ao fluxo sem destruir a área verde? Muito pelo contrário, ampliando essa área. Onde assim, os referenciais teóricos e cidades já mais organizadas e conscientes têm que investir no transporte público. Então, a Avenida Brasil não se tirariam os canteiros, mas seria dificultado o trânsito de veículos particulares, fornecendo ao mesmo tempo, proporcionando um transporte público de muita qualidade. Tá? Porque o transporte público ele tem que convidar o cidadão a usufruir. Senão, tu vais procurar e vais buscar o teu veículo particular. Principalmente pela comodidade. Exatamente, né? É pela comodidade, é o conforto do veículo que vai de porta a porta, né? Então, essa questão é um problema muito grande nas cidades brasileiras, porque nós não temos, por outro lado, um transporte público adequado. Uma luta muito grande para a implantação em pouquíssimas cidades de metrôs. Veja, nós estamos aqui falando de áreas verdes e, ao mesmo tempo, de como isso está diretamente relacionado à questão do transporte, por exemplo. Duas questões que, às vezes, as pessoas costumam não associar. Existe alguma cidade modelo no Brasil ou fora do Brasil em termos de área verde? Segundo os dados que nós levantamos, Goiânia, em Goiás, é um dos modelos que lideram, né, no Brasil, onde eles têm 94 metros quadrados de área verde por habitante. E mesmo assim é uma grande cidade, uma cidade assim é uma bastante grande cidade. habitada, né? Entretanto, a pior
dos dados levantados é em Fortaleza, que não chega a alcançar 1 metro quadrado de área verde por pessoa. Habitante. Por habitante. Adriana, eu li no projeto de vocês também que o planejamento de 2006, ele atingiu bons resultados, né? Ele aponta para boas direções. E tu me falavas antes da necessidade de manter essas boas direções. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Nós constatamos com preocupação, porque foi uma luta muito grande. Inclusive, esse plano diretor de 2006, ele foi organizado, capitaneado por ex-alunos do curso de arquitetura, né, que trabalham hoje na prefeitura. E, naturalmente, é um plano diretor que restringe um pouco a construção dentro do lote, a ocupação do lote, obriga que esse terreno, esse lote, tenha uma área permeável, que é um grande avanço. Por quê? Nós já vemos em Passo Fundo, nos momentos de grandes chuvas, que nesse momento não está acontecendo, estamos num problema de seca, mas das enxurradas, ou seja, uma questão de sustentabilidade. Não existe solo permeável. Essa água não tem espaço para poder ser absorvida. Então, ocorrem os alagamentos, as enchentes, como a gente já está vendo. Como nós vimos em cidades muito grandes, mas como nós estamos vendo, por exemplo, numa cidade muito pequenininha como Tapejara. Caiu uma chuvarada, o centro da cidade inunda. Né? Então, esse plano diretor trouxe a obrigatoriedade que uma porcentagem do lote não pode ser construída. Ela tem que ficar permeável. Grama, por exemplo. Grama, terra, pedrisco, areinha, né? Para que a água possa ser absorvida e fique, né? E escoe com menos rapidez aos rios, enfim, ao rio Passo Fundo, por exemplo, porque no final o lençol freático vai nos levar essa água aos grandes canais de coleta de coleta, e né? absorção. Então, a permeabilidade do lote foi uma grande conquista. A restrição, ainda que pequena, dos índices construtivos por lote. E mais que isso também, a forma como essa edificação pode ser construída, a forma é muito importante. Por exemplo, alguns recuos que vão permitir mais insolação da área pública. E o sol é um agente de saúde extremamente importante, né? Então, no momento que eu coloco algumas restrições, essa edificação vai permitir que todo o espaço urbano seja mais ensolarado, tá? Trazendo saúde e higiene para toda a comunidade. Eu me lembro quando estava procurando um apartamento para comprar, que a grande dificuldade era encontrar um apartamento que tivesse uma boa entrada de sol ao longo do dia. Tinha apartamentos que eram uma penumbra o dia inteiro, que era um absurdo eu ter que estar dentro de casa e ter que ligar a luz da minha casa para ficar dentro de casa em plena luz do dia. Então, aí nós temos alguns problemas de insustentabilidade. Por exemplo, saúde, gasto de energia. E o sol é um fator extremamente importante na qualidade de vida. Quanto mais penumbra, a penumbra e a escuridão estão associados cientificamente à depressão. Tá? Tratamentos contra a depressão são feitos através de insolação. Tá? Então, são coisas todas que, como tu falava, estão entrelaçadas. E esse plano diretor teve grandes conquistas. Temos que mantê-las. Exatamente. Essa era, vamos dizer assim, foi a grande conclusão de todo, que na realidade esse trabalho está em andamento, mas uma conclusão que nós chegamos da importância do esclarecimento à população de Passo Fundo, dos benefícios que esse plano diretor trouxe e que nós precisamos mantê-los, porque algumas coisas, em função de solicitações da comunidade, de alguns interesses privados, houveram retrocessos, né? Foi votado na Câmara de Vereadores e conquistas arduamente atingidas e batalhadas
voltaram atrás. Bom, é uma pena que o nosso programa esteja terminando. Acho que nós podíamos ficar mais uma hora aqui falando sobre isso. Eu tinha tantas perguntas para fazer, mas eu prometo que nós voltaremos, porque esse é um assunto que merece toda essa atenção e que a população precisa se conscientizar. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Na próxima semana falaremos um pouquinho mais sobre pesquisas desenvolvidas na UPF. Até lá!